Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre higiene física, mental e o lixo das mídias sociais. É muito comum pessoas que têm cuidado com o corpo, cuidado com os pensamentos, tentam também gerenciar os seus sentimentos. Algumas delas estão buscando alimentação adequada, exercício, têm as suas práticas espirituais, estão buscando autoajuda ou um conhecimento através até da terapia. Mas o que eu tenho observado com os meus alunos, com as pessoas que procuram as minhas consultorias, os meus cursos, ou que leem os meus livros e se comunicam comigo, elas estão entendendo os conceitos, aplicando esses conceitos na sua vida, mas elas estão ao mesmo tempo sabotando todo o processo através do lixo das mídias sociais. E é isso que nós vamos falar. Como você pode buscar o conhecimento e parar de se auto-sabotar através das mídias sociais. Talvez você esteja buscando cuidar um pouco melhor do seu corpo através da alimentação, talvez você procurou um nutricionista, ou talvez até começou já a realizar exercícios e talvez procurou até os serviços de um personal trainer. Muito sabe quem pratica exercício o benefício das endorfinas, do relaxamento, aquela sensação boa que o exercício traz para o nosso corpo e para a nossa vida. É nesse ponto que entra o processo da autossabotagem através do lixo das mídias sociais. Você relaxa através do exercício, você se sente bem, você se sente tranquilo. E depois você começa a utilizar as mídias sociais, começa a pensar demais, começa a ficar preocupado demais, sente que a sua ansiedade sobe ou talvez até a sua tristeza, o nível, né? Às vezes até pessoas que têm depressão começam a se sentir muito mal. Perceba o processo de autossabotagem, você estava bem e começa a se sentir mal por causa das mídias sociais. Vamos pegar o exemplo da pessoa que se exercita. Às vezes, ela já está tendo algum resultado em termos de saúde e até em termos de aparência, em termos do shape. Ela se sente bem, ela se sente autoconfiante com relação a ela, ao corpo dela. E aí ela começa a utilizar as mídias sociais, começa a ver fotos e se comparar com as outras pessoas. E essa sensação de que você nunca está bem, ou que você nunca é tão bonito, está tão em forma quanto aquelas pessoas, gera uma sensação de frustração. E é nesse ponto que eu quero destacar: a pessoa se sente frustrada mesmo estando saudável, mesmo tendo um shape, tendo uma forma física bacana. Muitas delas se comparam com fisiculturistas, modelos. Qual a necessidade da comparação? Você tem que estar saudável, cuidar da sua saúde e se sentir bem com o seu corpo. Você não deve comparar ele ao das outras pessoas. Agora eu queria falar um pouco sobre o ciclo de recompensa e ansiedade. Vamos voltar novamente àquele exemplo da pessoa que realiza uma atividade física, está em busca da saúde e até de um shape. Ela posta as fotos, o resultado, e ela espere que as pessoas curtam essas fotos, comentem essas fotos e que tenham uma validação do que a foto, a imagem por si só já está mostrando. E quando essa pessoa não tem os comentários, os elogios, às vezes ela pode até se sentir mal e preocupada com isso. Novamente, qual a necessidade, se você já comprova por meio do seu espelho, por meio das suas fotos, que você já está bem, que você está saudável, em que você tem uma forma física, qual a necessidade de ficar ansioso e preocupado com a opinião das pessoas com relação à sua imagem? Isso é um processo de autossabotagem e você precisa parar com isso. Quando eu realizo o exercício, no meu caso eu faço musculação. E eu me sinto muito bem após realizar o meu exercício, eu me sinto muito tranquilo, muito equilibrado, me sinto em paz. Agora imagina eu chegar em casa, fazer um lanche e começar a me expor a conteúdos negativos e começar a ficar preocupado, triste, chocado com notícias ruins ou informações trágicas. Percebo o processo de sabotagem? Eu estava bem e comecei a me expor ao lixo das mídias sociais e agora já não me sinto bem.
Então mantenha essa sensação de tranquilidade que o exercício, as suas práticas espirituais, a sua meditação, a sua terapia gera na sua vida. Mantenha essa sensação e não deixe as mídias sociais destruir isso. Vale muito a pena citar a higiene do sono, a importância de dormir em torno de 8 horas. Talvez existem pessoas que precisam dormir um pouco mais, outras que precisam dormir um pouco menos. E muito se fala sobre a higiene do sono, a utilização das telas antes de dormir, a relação da luz azul com os níveis de melatonina, o hormônio que regula a funcionalidade e a qualidade do sono. Eu escuto muito dos meus alunos, das pessoas que leem os meus livros, que fazem os meus cursos, as minhas mentorias, que às vezes ficam até 1, 2, 3 horas da manhã ingerindo esse lixo. É isso que eu preciso falar. E no outro dia, elas acordam sem disposição, desanimadas. O desempenho nos estudos, no trabalho é ruim. Então perceba, a pessoa faz exercício, ela tem força física, ela tem habilidade e ela sabota o sono dela, que é justamente o período de recuperação que ela precisa para recarregar as baterias para estar plena, para enfrentar os desafios, sejam eles acadêmicos, profissionais ou pessoais, no dia seguinte. Já caminhando para o final desse vídeo, eu quero falar com relação da gestão dos pensamentos e sentimentos. Fazer exercício ajuda muito a equilibrar os pensamentos e os sentimentos. Ir na igreja, ir no templo, seja qual for a sua prática religiosa, fazer terapia ajuda muito nesse processo de autorregulação. E muito se fala sobre inteligência emocional. As pessoas leem muito sobre o assunto, tentam praticar isso de diversas maneiras. Mas, novamente, eu digo que elas estão sabotando esse processo. Estão tranquilas, saem da terapia tranquilas, saem do exercício, saem da igreja, do culto muito tranquilas. E depois começam, através das diversas telas, se expor ao conteúdo das mídias sociais, conteúdo negativo, e começam a ficar desnecessariamente preocupadas e às vezes até sentem raiva de assuntos que estão acontecendo ao redor do mundo, seja na sua cidade, seja no seu país, em qualquer lugar, e que estão desequilibrando elas desnecessariamente. Qual é a qualidade, qual é o ponto, qual é o objetivo de você fazer tantas coisas para ficar tranquilo, para se equilibrar, se esforçar e no final sabotar todo o processo? Evite o lixo das mídias sociais na sua vida. Mantenha a sua paz física, mental e espiritual. Preserve-se. Se você procura esse tipo de conteúdo para evoluir a sua vida, dá uma olhada nos links. Eu peço também que você deixe o like e se inscreva nesse canal e sinta-se à vontade para comentar e deixar as suas dúvidas. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.